A estratégia hoje não deu certo, assim, dentro do que você imaginou? Boa noite. Ótima observação. Acho que seria pouco inteligente da nossa parte. A gente com o Arthur, um jogador de estatura baixa, Vitinho baixo, Esli baixo, e os dois zagueiros dos caras com mais de 1,90 m. Acho que seria pouco inteligente a gente fazer cruzamentos, né? Principalmente pelo alto. Então foi totalmente ao contrário do que a gente pediu, de a gente fazer um jogo mais rápido, um jogo que se fosse para cruzar uma bola mais rápida pela estatura e o poder defensivo, né, da equipe do Vila, principalmente nas bolas aéreas. Então não foi essa a estratégia, não. A gente não fez o primeiro tempo que a gente queria, a gente começa melhor no segundo tempo, logo um pênalti que poderia mudar a história do jogo. A gente perde o pênalti com o nosso melhor cobrador esse que já tem bastante gols de pênalti nesse ano, e ano passado também. E a gente acaba sentindo um pouco a perda do pênalti ali, mas depois a gente vai para cima de novo, tem uma cabeçada do Juninho, sozinho, livre, dentro da pequena área, e a gente acaba não fazendo gol. Então, agora o primeiro tempo acabou, jogamos em casa e temos totais condições de ir lá e ser efetivo assim como o Vila fez, né? Ele foi lá, teve a oportunidade, fez o gol. A gente pode ter as nossas oportunidades lá e ser mais efetivos, e a gente possa garantir a nossa classificação para a final. Acho que vai ser no Serra Dourada, né? Já está confirmado que a gente possa garantir a classificação lá no Serra Dourada. Boa noite, Jair, Vitor Pimenta, Descentralizados. Professor, uma vez o Barroca deu uma entrevista, ele disse que ele poupava os melhores jogadores dele para quando estivesse perdendo por 1-0, para ele utilizar esses jogadores para buscar o empate. E assim, fazendo essa analogia, eu queria saber de você, porque você elogiou nessa semana o Wellington, o Pedrinho, o Jajá, jogadores de velocidade, e por que não utilizar esses jogadores no começo do jogo, né? Você esperou o Goiás estar perdendo de 1-0 para sim colocar esse poder ofensivo, mais ofensivo no Goiás durante o jogo? Ótima pergunta. É bom que agora você me dá a oportunidade de esclarecer. O Wellington quase nem jogou hoje. Travou a lombar ontem, quase ficou fora, então impossível fisicamente ele sustentar 90. Pedrinho está vindo no sacrifício de uma lesão de posterior, um histórico muito grande, era para ficar fora, também veio. Então você entra com dois jogadores que não estão aptos de sustentar 90 minutos, você provavelmente iria perdê-los no momento que você precisasse. Eu acredito que tem que jogar o melhor, desde que os melhores estejam em totais condições. E a não entrada do Jajá, porque a gente entende nesse momento que o Wellington, mesmo não 100%, né, com os atletas que chegou depois, como o Pedrinho, por conta da posterior, que na minha opinião foi um dos melhores jogadores dentro da competição nossa, que ele sai do time por conta da lesão, e quando ele volta ele sentiu um pouquinho, a gente teve uma precaução maior para que ele não estourasse, por isso o início dos dois jogadores que são importantes desde a etapa inicial. Entendeu? Boa noite, Jair. Igor Oliveira, Rádio CBN. Jair, você utilizou uma formação hoje com praticamente 4 meias. Vitinho ali por dentro também, muitas vezes caindo pela direita, mas uma formação que pouco conseguiu trabalhar jogadas no meio campo. Goiás forçou muita ligação direta e também cruzamentos na área. O que está faltando, Jair, na sua visão, para esse meio campo encaixar junto do setor ofensivo e o Goiás ter mais posse de bola e jogadas de aproximação? Olha, a posse de bola foi 65%. Posse de bola teve pouca efetividade. Concordo com você que a gente não conseguiu controlar o jogo através da posse, apesar de ter mais posse. Na verdade, quando a gente ataca, a gente monta um 3-4-3, usa o Vitinho e o Esli no meio espaço, né? E a gente não conseguiu fazer isso. A gente não conseguiu controlar o jogo através de posse, de ter a tranquilidade de começar de um lado, terminar do outro, circular. Isso realmente não aconteceu. A posse aconteceu, as oportunidades foram bem menores do que a gente vinha tendo, mas mesmo assim tivemos um pênalti, né? Tivemos essa cabeçada clara ali, algumas outras situações. Mas eu acho que a gente bateu mais uma vez o que vem sendo o nosso vilão dentro desse ano de 2025, que é a efetividade. A equipe do Goiás, volto a repetir, é uma equipe que finaliza bastante. Hoje não foram 19, mas acho que foram 9. Cadê o Dani? Não está aí não sei quantas finalizações, mas a gente tem dificuldade de fazer os gols, essa é a grande verdade. A gente cria, o nosso adversário vai lá, em 1 ou 2 oportunidades, consegue o gol. Então a gente tem que ser mais efetivo se a gente quer jogar a final, e temos essa chance agora lá no Serra Dourada, que a gente possa ser efetivos e buscar nossa classificação para a final. Boa noite, Jair. Igor Adorno, da Rádio Bandeirantes. Aproveitando esse gancho que você falou do grande vilão ser a efetividade,
Goiás teve 3 clássicos esse ano, 3 derrotas, 2 para o Vila Nova, 1 para o Atlético. Por que o Goiás está tendo tanta dificuldade, especificamente, contra os rivais aqui da capital? Os clássicos já passaram, né? Vamos falar de hoje. Eu acho que o que importa é hoje. Hoje a gente perdeu um clássico e a gente tem mais um clássico agora, né? Pode ser o último, ou pode ser que a gente tenha mais 2, a gente não sabe o resultado da outra partida, mas que a gente possa fazer diferente desses últimos três que você falou, né? Que a gente perdeu os 3 clássicos, que a gente possa fazer diferente no mais importante, que pode ser o último ou que nos leve à final, que a gente possa conseguir. A gente tem que vencer, porque se a gente não vencer, a gente não está na final. Então que a gente possa fazer diferente, né? No último ponteiro a gente possa ganhar e a gente possa classificar para a final. Jair André Rodrigues, da Band News, boa noite. Jair, tem uma frase de futebol: se não dá na técnica, vai no coração, no bico da chuteira, né? Na garra, pegada, raça, determinação e por aí vai. Como é que você analisa o comportamento do seu time nesse quesito, a questão pegada e determinação, garra, vontade? Cara, eu acho que o time do Goiás foi um time montado mais para jogar, né? Você vê o time do Vila, é um time mais físico, é um time que joga de... Eles chegaram a mais um gol de transição e acho que são 7 gols de bola parada, né? 7, tinham 4 de transição, com hoje 5, 3 com hoje 4, só um gol em organização. Eles montam uma equipe para isso, por isso tem 2 zagueiros de 1,90 m e pouco, né? Uma bola parada muito pesada, um jogo muito vertical. E a gente montou um time mais técnico. Vitinho, Esli, jogadores mais leves, para que a gente tivesse o controle através. Então, quando você tem uma equipe mais leve, que quer ficar mais com a bola, que quer fazer um jogo apoiado, e pega um time muito físico, os nossos jogadores lá da frente apanharam bastante hoje, essa é a palavra, né? O Esli de Costas ali teve bastante dificuldade, o Vitinho a mesma coisa, então, porque o Vila é um time muito físico. Então é diferente, é característica, não é que seja certo ou errado. Eu acho que eu já enfrentei o Vila algumas vezes em outras equipes também, e sempre é o mesmo padrão de jogo, né? Um jogo muito físico, muita bola longa, os laterais na área, transição e bola parada, né? Eu acho que o Vila, desde que a Vila sempre montou assim, desde que eu comecei a enfrentar o Vila, alguns anos agora, e ele faz bem no que faz, né? Por isso tem a melhor defesa, e a gente não conseguiu usar a nossa leveza, usar o nosso jogo apoiado para que a gente conseguisse envolver esses caras, né? Ou automaticamente você tem um cara de 1,91 m. Acho que o nosso amigo falou ali da situação dos cruzamentos. Porra, eu não posso cruzar a bola alta pro Arthur, que tem a minha estatura, brigar com um cara de 1,90 m. Que o Arthur é mais um atacante de mobilidade. A gente entrou com o ataque mais leve hoje possível para tentar envolver esses caras com a nossa leveza, mobilidade e mudança de direção. Só que a gente acabou ficando encaixotado na marcação muito forte, viril, né? O Breno tem por característica de deixar o jogo seguir, e aí a gente acabou levando desvantagem, porque se a gente foi para um jogo físico, onde a nossa equipe não é uma equipe física, é uma equipe mais técnica. Oi, Jair. Rafael Bessa, SBT, TV Serra Dourada. Diferente assim, fugindo um pouquinho da característica do Goiás, teve um envolvimento muito forte hoje em relação ao jogo, ao clássico. A torcida propriamente se envolveu muito, o clube se envolveu, teve uma mobilização e acabou que o resultado não veio aqui dentro da Serrinha. Qual que é o tamanho do impacto disso, assim? Do impacto de uma derrota em um momento que houve tamanha mobilização? A gente esperava essa mobilização pelo tamanho do Goiás, e agora a gente tem que fazer diferente, tentando o jogo da volta, né, que não acabou. Temos mais 90, mais os acréscimos para a gente fazer diferente na casa do nosso adversário e sair com a classificação. Jair, pensando na semana que você vai ter pela frente e voltando lá na primeira resposta, o que está faltando para o seu time assimilar de fato o que você quer? Porque ficou claro que não era essa de cruzamentos, né, que você desejava. O que está faltando? O que está dando de errado nesse processo para que chegue nos jogos e não faça o que você quer? Não, faltou a efetividade. Mais uma vez, a gente criou chances. Falta a gente ser mais efetivos ali para a gente fazer os gols. Eu acho que é isso que falta. E Jair, essa semana antes do clássico, antes do jogo de volta, tem Copa Verde pela frente. Qual que é a estratégia do Goiás para esse jogo? A estratégia do Goiás é a gente entrar com a força máxima desde que os jogadores tenham condições. A gente perdeu o Luiz no primeiro tempo, mais uma baixa, seria mais uma substituição para frente. E a gente saiu com o Messi ali sentindo. Então, aqueles que a gente entender que estão aptos, a gente vai com força máxima, respeitando a Copa Verde, como a gente sempre fez, para a gente buscar nossa classificação também para a final. Jair, hoje você optou pela escalação de 3 volantes. Foram o Rodrigo, o Gonzalo e o Juninho.
Eu queria que você falasse por que da opção de 3 volantes jogando em casa, na primeira partida. A gente estava até hoje 8 jogos invictos jogando dessa maneira. A opção não foi hoje, a opção foi na manutenção de um time que vinha 8 jogos de invencibilidade. Chegamos à semifinal jogando assim, por isso foi a opção. Jogando em casa, jogando fora, a gente estava jogando assim e estávamos 8 jogos invictos.